Olá, amigos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao Conversas da Morada. Você que está nos assistindo hoje pelo YouTube, se você também quiser compartilhar com os seus amigos, não só a opção do YouTube, como também a opção do Facebook, você também o pode fazer. Lembrando que nós teremos aquela famosa rodada de perguntas. Você pode enviar essas perguntas para o meu número 65-98134-2024. Creio que a maioria esmagadora de vocês o tem. E ao final, então, nós vamos fazer estas perguntas e dar a oportunidade de você se deparar com as respostas. Também é muito importante que você já se inscreva no nosso canal, caso você não tenha feito isso, tá bom? A cada semana nós estamos tendo conteúdos novos, e o nosso maior objetivo é ajudar você nesse período e em todos os períodos da sua vida a ter um pouquinho mais da presença de Deus aí na sua casa. Hoje nós estamos muito felizes de poder estar com o pastor Douglas. O pastor Douglas aceitou bondosamente o nosso convite. O pastor Douglas, ele está lá no Canadá, ele pastoreia uma comunidade, ele já vai contar um pouquinho como funciona essa comunidade, como ele desenvolve esse projeto. E o pastor Douglas tem uma vasta experiência, especialmente nessa área da comunicação, tem trabalhado ao longo do tempo do seu ministério, desenvolvendo projetos, especialmente para a área dos vídeos e tudo mais, mas tem também uma relevância enorme dentro do processo de discipulado, missão urbana, que é um dos principais temas que nós estamos tratando aqui no Conversas da Morada. Pastor Douglas, muito obrigado pela sua prontidão em aceitar nosso convite, muito obrigado também por dedicar um pouquinho do seu tempo para estar conosco. A nossa comunidade existe aí há mais ou menos uns 7 anos, estamos lutando com o auxílio do Espírito Santo de Deus para conseguirmos ser cada vez mais relevantes aqui em Cuiabá, e hoje contamos com a sua ajuda também para nos ajudar nesse processo. Conta para a gente um pouquinho aí da sua história, e logo em seguida já pode apresentar, por favor, o tema que você preparou para nós. Olha, é um prazer, uma alegria estar com você de volta. A gente foi contemporâneo, eu sou um pouco mais velho do que você, não posso falar muito mais velho, mas um pouco mais velho. E voltar a Cuiabá. Cuiabá é a minha segunda casa, né? Meu pai é um pastor, Wilson Pereira, e eu tive o privilégio de morar 3 anos, né? Em Várzea Grande, em Cuiabá, e quem sabe eu conheci alguns de vocês, não consigo conectar. Eu sei que a Fernanda entrou em contato comigo, ela foi minha professora de inglês, a gente é meio primo, e foi muito legal, porque os primeiros passos no inglês foi com ela. E eu tô aqui no Canadá nessa segunda temporada, há quase 6 anos, né? E sendo muito feliz, e um dos momentos mais prazerosos do meu ministério e também da minha vida. Eu comecei o meu ministério no Brasil, trabalhei como capelão, pastor associado. Depois eu tentei estudar fora do país, vim ao Canadá para aprender o inglês. Essa foi a primeira passagem no Canadá. Eu estava indo para fazer um mestrado na área de pregação. Infelizmente, a escola que eu iria fazer não era uma escola adventista e tivemos dificuldades com relação ao sábado. Então, eu retornei ao Brasil, mas eu vim ao Canadá para aprender inglês porque era mais barato. E depois iria para Londres. E quando estava aqui no Canadá, eu tentei auxiliar os ministérios daqui, tentar aprender, né, absorver, sugar, né? Até alguns amigos dizem que eu sou um sanguessuga, eu fico olhando, puxando, sugando ali para aprender muito. E nessa de ajudar e de tentar aprender, eu entrei em contato com o Ministério Está Escrito Canadá, It is Written Canada, que o pastor Fairaben foi orador, né? Na época era o pastor Bill Santos. E eu voltei para o Brasil, e eu estava no Brasil por 1 ano, na região de São Paulo, e aí o Está Escrito me convidou a voltar ao Canadá, agora como funcionário, né? E fiquei ali no Está Escrito Canadá por 6 anos. Rodamos aí boas partes do mundo, realizando evangelismo, treinamento, na parte de mídia.
E foi uma bênção, um grande aprendizado. Depois a Igreja Adventista nos chamou de volta ao Brasil. Foi a São José dos Campos, fiquei 2 anos e meio ali. E a Igreja do Canadá chamou a gente de volta. E eu senti que no Brasil tem muito pastor bom. Vocês têm um excelente pastor. Eu escuto aí os grandes comentários do Morada aí com a Fran, com o Ivan, né, o Ivan Zeitum e todo o pessoal aí, né? Mas no Canadá a gente tem um déficit de pastores, não temos muitos pastores. O trabalho é mais focado na pregação, então 75% do tempo do pastor aqui é focado em preparar sermão, né? Então as ações faltam, né? E eu amo pregar, mas eu amo estar com o povo. E eu tô aqui. Eu vim para a maior igreja da associação. Só para você ter uma ideia aqui de onde eu tô, a realidade. O Canadá todo, que tem 70 mil adventistas. Né? O Canadá, territorialmente falando, é maior do que o Brasil. E só tem 70 mil adventistas, 30 milhões de habitantes. A minha associação é a maior associação territorial do mundo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá? Nós temos 2 províncias, 2 estados, e há uns 4, 5 anos atrás a Conferência Geral ela fez um desafio à igreja no Canadá para adotar o território do norte, né? São algumas ilhas lá e tudo mais, que chega até o Polo Norte, e a minha associação pegou a parte maior desse território. Então, territorialmente falando, nós somos a maior associação da Igreja Adventista no mundo, mas o total de membros são 4 mil membros. Né? Eu penso que a Igreja da Morada está o quê? 600 membros, pastor? Algo desse tipo? 384 nos registros. Mas eu sei que tem mais gente frequentando do que isso. Tem um caminho inverso aqui. Né? Tem mais gente frequentando do que no papel. Isso. Mas você vê, né? A sua igreja, vamos dizer, frequentando é quase aí uma boa porcentagem do campo inteiro, né? Então a gente vê igrejas morrendo aqui. Hoje de manhã eu estava falando em Ribeirão Preto e mostrei algumas fotos. Durante algum tempo, durante 2 anos e meio, eu fui o coordenador de um ministério que a associação começou para tentar apoiar as igrejas que não têm pastores ou que estão isoladas e não têm um acompanhamento pastoral. Nós temos cerca de 20 igrejas nessa situação. Nosso campo tem cerca de 45, então quase metade das igrejas nessa situação, sem um pastor, que não vê pastor, só vê a cada 3 anos ou algo desse tipo, e de como conectar. E uma vez por mês eu visitava uma dessas igrejas, das 20 igrejas, né? E algumas igrejas dessas estavam à venda, porque tinha 2 pessoas frequentando. Hoje eu mostrei uma foto de uma igreja para 100 membros, coisa linda, acabada, cozinha, sonho de qualquer pessoa, de qualquer pastor, de qualquer congregação. 6 pessoas frequentando. A igreja vai morrendo, e depois o prédio é vendido. Então a gente vive uma realidade totalmente do Brasil, diferente no sentido da igreja crescendo, dinâmica, poderosa, forte. E de certa maneira a gente, por causa dessas condições, nós fomos forçados a tentar fazer uma igreja que fosse relevante e que atraísse um público que não fosse só idosos ou crianças pequenas. Porque os idosos eram os avós ou os bisavós que traziam seus netos ou os bisnetos. E depois, quando crescia, eles saíam e só ficavam essas pessoas, e com o tempo vinha a morte biológica da igreja e a venda do templo ou do prédio da igreja. Então isso nos levou a uma reflexão. Eu entrei em contato com a associação, pedi essa permissão. Olha, eu estou na igreja aqui, eu estou feliz, a igreja está feliz, mas eu gostaria de fazer algo diferente. A gente estava no projeto de plantação de igreja, tínhamos plantado uma igreja, estávamos na segunda. Eu falei, eu quero deixar de ser o pastor da igreja e quero tomar esse foco, esse grupo de plantar essa nova igreja. E eu quero tentar fazer algo diferente junto com eles. E a gente estudou, a gente ficou 8 meses, um grupo fechado de 14 pessoas, que a gente passou por 2 processos. Um processo de desconstrução. Desconstrução do quê? Do que a gente entende de igreja, porque a gente percebe o seguinte, as coisas que a gente estava fazendo não estavam funcionando. A gente está tá morrendo. Alguma coisa precisa acontecer. Né? E muitas vezes quando a gente chega nessa situação caótica, aí a gente sente a necessidade de mudança. A mudança se torna crucial, existencial. Então 8 meses nós passamos nesse processo de desconstrução e construção.
E de certa maneira eu vou tentar explicar assim de forma rápida um pouco desse processo de desconstrução que levou à construção. E hoje eu quero dizer que eu tô feliz porque a nossa comunidade não é tão grande como a de vocês. Nós vamos celebrar 3 anos em novembro agora. Nós temos nos livros da igreja cerca de 52 pessoas. A nossa igreja já é maior do que 80% das igrejas da associação, com 50 pessoas, tá? Mas frequentando nós temos cerca de 100 pessoas. E a maioria delas não adventistas. A idade média é de 35 anos. Nós fizemos uma pesquisa que talvez vocês já ouviram falar, eu sei que o pastor com certeza, que é o desenvolvimento natural da igreja, né? As 8 marcas de desenvolvimento. Aqui nós somos encorajados a fazer essa pesquisa. E a gente estava no processo de mudar o status de grupo para a igreja. E um dos aspectos, dos requerimentos era que nós tínhamos que ter 50% dos pontos nessa pesquisa, nessa análise, né, da igreja para poder aplicar para se tornar igreja. E eu estava um pouco assim temoroso, a gente não tinha passado por isso, a gente não adotou essa metodologia das 8 marcas de desenvolvimento da igreja. E a gente pegou, né, e fez. De repente eu recebo a ligação do coordenador geral para a América do Norte dessa pesquisa, desse instituto. Ele falou assim, eu preciso conversar com você. Ele de forma assim, muito gentil, carinhosa, perguntou, você meio que falsificou, fez um trambique aqui no sua pesquisa? Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque a sua pesquisa bateu o recorde histórico de todas as 30 mil igrejas que passaram na questão de qualidade. E vocês adventistas têm 2 áreas que são muito, muito fracos. Em todas as pesquisas, você pega as pesquisas da igreja adventista, você consegue ver isso. Questão social, né, questão de relacionamento. E esses 2 aspectos são as mais fortes da sua igreja. Então minha pergunta, vocês são realmente uma igreja adventista? E segundo, você respondeu todos os questionários você mesmo? E a gente conversou ali umas 3 horas e ele falou, eu consigo ver aqui Deus abençoando e fazendo algo especial na sua comunidade. E ele conectou pessoas de outras denominações, presidentes tipo de igrejas metodistas, os presbiterianas, entrando em contato com a gente para tentar entender o que a gente estava fazendo. E eu falei para eles, olha, a gente não inventou nada, não estamos seguindo nada, a gente foi forçado em questão de sobreviver a tentar reestruturar e pensar o que é igreja. Então, pastor, esse aqui é um pouquinho aí uma introdução longa de certa maneira, né? E também um contexto do que o que vai ser a nossa palestra. Eu não sei se você tem mais alguma pergunta, alguma coisa que gostaria de clarear. Caso contrário, eu já vou aqui partir para a nossa fala aqui que a gente preparou. Não, com certeza. Eu só gostaria de orar por você agora. Posso por favor fazer isso? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade de podermos ter o pastor Douglas conosco nesse momento. Que as suas palavras possam nos encorajar a continuarmos avançando como igreja aqui em Cuiabá e que o teu Espírito também continue movendo a vida dele e o seu ministério, a auxiliar tantas outras pessoas a se conectarem contigo. Peço tua ajuda e tua bênção, no nome de Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Antes de eu começar aqui, eu quero dizer para você e deixar bem claro, eu amo o movimento adventista do 7º dia. Eu sou um pastor desse movimento. Eu amo o ministério profético desse movimento, os escritos de Ellen White. Poderia estar fazendo outras coisas na vida, trabalhando em outros locais. Não é por falta de oportunidade ou de convites. Mas eu estou aqui porque eu fui chamado por Deus, eu não tenho dúvida disso, para colaborar com o reino de Deus através do movimento adventista do 7º dia. E eu estou falando isso porque eu não gostaria que você tivesse qualquer dúvida. Porque, sabe, quando a gente começa a ver algumas coisas, você pode pensar, não, será que essa pessoa está criticando? E de forma alguma, eu estou fazendo alguma crítica aqui. Porque eu amo essa igreja, estou nessa igreja, a gente está trabalhando nessa igreja e quero ver Jesus voltar na minha geração.
Mas o grande ponto para mim é o que a gente precisa fazer? A gente tem que louvar a Deus porque a Igreja Adventista hoje, segundo os dados da Conferência Geral, do relatório oficial publicado no website dele, tem mais de 21 milhões de membros batizados. Eu posso dizer para você que é mais do que isso já. Eu já escutei outro relatório das reuniões que participo, mas oficial, se você visitar o website da Conferência Geral hoje, o número que você vai encontrar é 21.414.779 membros. Eu gostaria de escutar um amém agora. Amém? Pela fé eu escutei o amém. E a gente louva a Deus por isso. Mas eu quero fazer um contraste aqui. Ontem eu visitei esse website, que é o website do Censo Americano. É um dos mais confiáveis. Como você sabe, os Estados Unidos, ele é um país dos números, das informações. E segundo esse website, que é um website considerado confiável, nós tínhamos então o clock, né, o relógio mundial, nós tínhamos ontem, no dia 29, né, cerca de 7.652.637.282 pessoas vivas no mundo. Isso quer dizer que a Igreja Adventista, depois de 157 anos de existência, nós fomos organizados em 1863, somos cerca de 0,28% da população mundial. Depois de 157 anos de movimento adventista, nós somos nem 0,5% da população mundial. Segundo as estatísticas, a cada dia, cerca de 200 mil novas pessoas vivem ou nascem nesse mundo. A realidade é que o crescimento mundial, os desafios mundiais, eles não se equiparam ou não podem ser comparados com a taxa de crescimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um vice-presidente de uma das divisões, ele compartilhou comigo um número e ele disse o seguinte: se nós continuarmos crescendo do jeito que nós estamos crescendo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia demorará pelo menos mais 234 anos para compartilhar a mensagem do breve retorno de Cristo Jesus a esse mundo. Eu vou dizer para você, quando eu vejo esse número, eu me assusto. Porque eu estou trabalhando e eu tenho fé que Jesus vai voltar na minha geração. Mas se a gente continuar fazendo dessa mesma maneira, não vai acontecer. Olha, interessante, em 2010, e a gente escutou muito disso, em 2010 a Igreja Adventista tomou um voto de um documento especial no Concílio Outonal da Igreja Adventista. É o voto conhecido como apelo urgente por revivamento, reforma, discipulado e evangelismo. E vou destacar aqui um parágrafo desse voto, desse documento. A taxa de crescimento da igreja simplesmente não está acompanhando o crescimento da população mundial. Uma avaliação honesta de nosso impacto evangelístico atual no mundo leva à conclusão de que, a não ser que haja uma mudança dramática, não concluiremos a comissão celestial nesta geração. A despeito de nossos melhores esforços, todos os nossos planos, estratégias e recursos são incapazes de concluir a missão dada por Deus para sua glória na terra. Você percebe quão sério é isto? A igreja tomou um voto, um documento voltado por todos os líderes mundiais. Eu não sei se você já havia parado para pensar na profundidade desse documento. E a minha pergunta é: o que a gente tem feito? Desde 2010, o que tem acontecido? Eu sei que muitas vezes não é fácil mudar, porque mudar
é uma questão que vai contra a nossa zona de conforto. Mas se nós não mudarmos, será fatal. John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, ele falou: mudança é a lei da vida. Um dos pré-filósofos escreveu: a única constante, a única coisa que é constante na vida é a mudança. E eu não sei se você lembra como Einstein, né? E alguns falam que essa é uma frase de Einstein. Há alguma dúvida, mas bem, como é definido insanidade, loucura? Insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados o quê? Diferentes. Se depois de tantos anos, quase 160 anos de igreja adventista, a gente está fazendo algo, a gente completou 0,27%, nem 0,3% da população mundial, depois de quase 2 séculos. Se a gente não mudar, uma mudança drástica que desse documento fala, nós não veremos Jesus retornando em nossa geração. E aqui vem um ponto que eu sou apaixonado, entusiasta dessa questão. O que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer para sermos relevantes como igreja? O que nós devemos fazer para vermos Cristo voltando em nossa geração? E eu quero deixar bem claro aqui, eu estou certo que a volta de Cristo não depende do meu esforço ou do seu esforço. Jesus vai voltar. Aquele texto de Mateus 24 que diz que a gente tanto ama, né? E o evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. Você tem que lembrar que ali existe um passivo divino. O que isso quer dizer? Não tem um agente da ação nesse verso bíblico. Não está falando, e vocês, seres humanos, farão a pregação. O que você vê? A ausência do agente. E será pregado o evangelho. Toda vez que existe essa voz passiva divina, que é falado em teologia, o santuário ser purificado e uma pedra foi lançada sem auxílio de mão. Esse passivo divino quer dizer que a ação é de Deus. A pregação do evangelho é uma pregação e a conclusão da obra é de Deus, porque a obra é dele, não é de seres humanos, é de Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, nos convida a participar. E ao a gente ver os nossos métodos, as nossas coisas, não está dando certo. E o que a gente costuma fazer? Eu não sei você já comeu comida francesa? Já te vi, requentê, né? Comida de dias anteriores. Né? Muitas vezes, eu lembro, não sei se o pastor Michael vai lembrar do pastor Jorge Mário. Ele uma vez contou, pelo menos na nossa classe, que ele tinha uma metodologia. Muitas vezes tinha um arroz que sobrava e os filhos dele não queriam comer. E aí o que ele fazia? Aquele arroz de 2 ou 3 dias, ele colocava numa panela. E o pastor Jorge Mário tinha uma habilidade para descrever as coisas que você conseguia imaginar, né? E eu fazia um molho de tomate. E jogava o molho de tomate. E eu ralava o queijo. E levava aquele arroz de forno, misturava com ervilha, que não sei o quê. E quando meus filhos chegavam de casa, eles comiam aquele arroz. Aí ele falava, esse arroz é de 2 dias atrás. Eu dei uma tapeada, uma requentada. Tá aqui. Isso é muito bom. Mas essa metodologia, ela não está funcionando na igreja. Sabe por quê? Não sei se você percebe. A gente não mudou muita coisa. Quando Guilherme Miller começou a pregação do advento de Jesus, a gente sabe que ele tinha um cartaz, né, um banner, onde tinha os gráficos das 2.300 tardes e manhãs, tinha a estátua, tinha os animais, ele levava de lugar para lugar aquele banner, apresentava, as pessoas vinham, ele apresentava, as pessoas aceitavam, ele ia para outra igreja, fazia isso daí. Eu não sei se vocês perceberam, a metodologia é a mesma que a gente usa hoje. A única coisa, em vez de levar um cartaz, é um PowerPoint ou um Keynote. Não, agora eu estou na evolução, tenho um Mac. Sabe? A gente não mudou muito, a gente deu uma requentada. Passa ano, vira ano, só muda o título. Só a formatação. Essa Semana Santa vai chamar isso, vai chamar aquilo. Continua a mesma coisa, é só um requentado. E o requentado
Na minha realidade do Canadá, eu consigo ver o fim aonde está chegando. Vamos morrer. Vamos deixar de ser relevantes. O Brasil não está na mesma realidade, mas eu consigo ver em vários lugares. Eu sei que Cuiabá, como um grande centro, São Paulo, Rio de Janeiro, o evangelho não está tão acessível assim, ou fácil como era no passado. A secularização está tomando. Então, o que é fazer essa reforma drástica? E essa foi a pergunta que a gente fez com um grupo de pessoas. O que é essa reforma drástica? A reforma drástica não é dar uma melhorada naquilo que a gente tem. O problema nosso é o louvor, então vamos melhorar o louvor. Vamos contratar pessoas. Vamos ter tá faltando esse instrumento. E eu não quero entrar nessa guerra. Se tivesse bateria, aí sim. Se pudesse levantar a mão, aí sim. O problema é isso. A gente começa a dar só uma requentada com queijo em cima, mas continua a mesma coisa. Na essência não mudou nada. E de certa maneira o coronavírus ele nos levou e nos forçou a entender que igreja é muito mais do que um prédio. E precisa ser muito mais do que um prédio. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não é o causador, Deus está sofrendo com essa situação, mas nessa situação Ele está questionando e abrindo os nossos olhos. E eu agradeço a oportunidade de estar falando com vocês hoje. É o meu quarto momento de fala nesse sábado. E a única razão que eu aceitei foi por aquilo que o pastor falou que gostaria que eu falasse. Se ele me tivesse convidado para falar sobre lar e família, eu falei, pastor, obrigado, quem sabe um outro dia eu tenho pessoas mais capacitadas. Ou qualquer outro tema, eu não estaria aqui, mas eu estou aqui porque eu creio que Deus tem uma mensagem para você e de que de alguma maneira Ele quer e pode me usar para chegar com essa mensagem até vocês. E eu sei que os Adventistas da Morada estão fazendo um projeto diferenciado. E eu louvo a Deus por isso. Mas hoje eu vou desafiá-los um pouquinho mais. Eu oro a Deus. Porque o que eu penso que a igreja precisa fazer, a mudança dramática que precisa ser, é um retorno às nossas raízes. E quando eu falo as nossas raízes, eu não estou falando as raízes de 1844 ou de 1863, e a gente sabe de movimentos adventistas que querem ser como os pioneiros adventistas. Não é esse movimento que eu estou falando que a gente deve voltar. Nem voltar reforma, porque reforma ela foi um movimento maravilhoso, mas não conseguiu romper com as garras de quase 1000 anos da verdade ser jogada por terra. Eu penso que a mudança dramática que nós precisamos vivenciar é da igreja primitiva, da igreja como apresentada nos livros de Atos e nas cartas de Paulo. Essa é a reforma. Mas pastor, a nossa igreja hoje não reflete a igreja primitiva? Quem sabe eu te respondo isso daí, ou você vai responder por você mesmo no final da nossa palestra. Mas veja o poder da igreja primitiva. Eu estou aqui citando um dos maiores historiadores renomeados nessa área, Rodney Starr. E ele, nesse livro, The Rise of Christianity, o surgimento, o crescimento do cristianismo, ele coloca que no ano 100, então cerca de 70 anos após o surgimento do movimento cristão, existia um pouco mais de 25 mil cristãos no mundo. Isso era equivalente a 0,14% da população mundial da época. Só em cerca de 70 anos de cristianismo, o cristianismo era 0,14%. Ele diz que em 310 o cristianismo era 20 milhões de cristãos. Então depois de 200 anos, em vez de ser 0,14%, o cristianismo era 10%. E segundo as projeções matemáticas, porque ele apresenta que depois de determinado momento você entra naquele crescimento exponencial, e é algo bastante interessante para ser estudado, ele comenta que no ano de 350, a população, mais da metade da população do Império Romano seria cristã, cerca de 56% da população. Eu não sei se você consegue ver aqui, se a igreja adventista estivesse crescendo na velocidade do movimento
do cristianismo no começo, hoje nós seríamos quase 800 milhões de adventistas, em vez de só 20 milhões. Então, quando eu falo de uma reforma drástica, eu não estou falando de uma requentada. Vamos melhorar o sermão precisa ser mais intelectual, tem que ser de conversa. A música tem que ser isso, a recepção tem que ser... Não me entenda mal. Eu acho que a gente tem que oferecer o nosso melhor a Deus. E temos que fazer o nosso melhor. Mas a mudança para sermos relevantes, fazermos a diferença e ver Jesus voltar, vai muito mais do que uma requentada na comida de ontem, na igreja de ontem. Mas por que o cristianismo não alcançou esses números? Porque o cristianismo enfrentou um terremoto. Um terremoto assolou o cristianismo. Esse terremoto veio no ano cerca de 310. Esse terremoto eu chamo do terremoto de Constantino. Já ouviu falar desse nome Constantino? Aí você fala, claro, somos adventistas. Adventistas sabem quem foi Constantino. Por quê? Porque a gente pensa em Constantino, pensa na primeira lei dominical a nível de Império Romano. A lei dada em 321, o Édito de Constantino. O que diz essa lei? Que todos os juízes e todos os habitantes da cidade, todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Aí a turma pensa, nossa, tá vendo? Constantino, meu querido irmão, querida irmã, querido líder, querido pastor, querido... Quem seja você, se o seu conhecimento de Constantino se refere e se limita simplesmente ao decreto dominical, o que eu posso dizer para você é o seguinte, é o que está escrito lá no livro de Oséias, 4 verso 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Constantino, o que ele fez com o cristianismo, ele mudou o DNA do movimento de Cristo. Constantino, ele impactou esse movimento e tentou destruir o DNA da igreja de Deus. A igreja estava nesse crescimento, né? Eu quero usar a palavra movimento, não igreja. O movimento estava nesse crescimento que chegaria ao ponto de um crescimento exponencial que em menos de 40 anos, metade da população, 56% seria cristão, e em mais alguns anos o mundo seria cristão. E Jesus poderia e voltaria naqueles dias. Mas Constantino veio e ele mudou o DNA da igreja de Deus. É por isso que Stark, aquele professor que eu falei para vocês no livro, em outro livro, ele diz o seguinte, então ele é professor de Sociologia e Religião comparada na Universidade de Washington, ele escreveu o seguinte, por muito tempo, historiadores aceitaram a alegação de que a conversão do imperador Constantino resultou no triunfo do cristianismo. O que ele está falando aqui? Se você lembrar, o movimento cristão, ele estava sendo perseguido. Os piores anos de perseguição do movimento cristão antecederam a vinda de Constantino. Constantino, quando ele era criança, ele viu o pior momento de pessoas morrendo por serem cristãs. O cristianismo estava sendo perseguido por quase 200 anos, de forma ferrenha. E a primeira coisa que Constantino faz, ele para essa perseguição em 313. Ele está indo para a batalha, há uma divisão de poderes no Império Romano, ele é um dos grandes candidatos e possíveis imperadores, mas ele não tem pessoa suficiente, não tem as condições favoráveis para vencer a batalha. Segundo a tradição, ele vai para essa batalha, mas antes dessa batalha ele tem uma visão. Alguns falam que ele ouve, outros falam que ele viu, mas o que aconteceu? Ele viu um sinal ou escutou, dizendo, vence por este sinal, e tinha uma cruz. Ele põe nos escudos dos seus soldados a cruz, e ele vai para a batalha para vencer a batalha. E ao ele vencer essa batalha, ele fala assim, esse homem da cruz
Esse homem da cruz é que me deu a vitória, esse Deus. Ele era um pagão. Então, a partir de agora, os cristãos não vão ser mais perseguidos. Interessante que o cristianismo, até os dias de Constantino, o símbolo do cristianismo era um peixe. Ele é chamado o caminho. E por que um peixe? Porque a palavra peixe em grego dava um acróstico, né? Que se diria, né? Jesus Cristo, Filho e Salvador de Deus, né? Algo bonito e belo. E agora não, ele põe a cruz. Hoje as igrejas têm o sinal da cruz, por quê? Porque vem de uma geração de Constantino. E ele continua dizendo, o professor, ao contrário, ele destruiu seus aspectos mais atraentes e dinâmicos, transformando o movimento popular de alta intensidade em uma instituição arrogante, controlada por uma elite que muitas vezes conseguiu ser brutal e laxista. Isso está na página 33 desse livro. Um outro autor, Stuart Murray, ele escreveu um livro, e esse livro é um livro muito forte e poderoso. Ele não é adventista, eu acho que ele é nazareno. E ele é uma das sumidades. Ele apresenta no seu livro, se não me falha a memória, 17 coisas que mudou no cristianismo com a entrada de Constantino e a união da igreja e o Estado. Constantino, ele para a perseguição dos cristãos, como ele venceu o candidato de Roma para ser imperador, ele não confiava em Roma, ele muda a capital do Império Romano para uma nova cidade, que é a cidade de Istambul hoje, Constantinopla, ele batiza essa nova cidade como Constantinopla, e ele precisava agariar forças, porque ele não tinha o Senado romano com ele não tinha todos os poderes. Então, ele, como uma estratégia política, ele envolve esses cristãos que estão crescendo no mundo. Mas ali ele começa uma união de Estado e igreja, de paganismo e cristianismo. A igreja estava cansada de sofrer. A igreja estava cansada de ser perseguida, de se esconder. E naquele momento, depois de 210 anos de tanto sofrimento, a igreja diz sim. Que leva a um ponto até chegar ao ano de 538, quando a igreja se torna a igreja oficial do Império Romano. E agora, esse professor, nesse livro, ele apresenta 14 pontos de que mudou do cristianismo original para o cristianismo de Constantino. Eu decidi pegar 6. E eu quero tentar aqui correr com esses 6 com vocês. Tá? Vamos ver 6 efeitos desse terremoto de Constantino. Como um bom adventista, vamos colocar o primeiro terremoto de Constantino, o terremoto com relação ao domingo. Olha que interessante, esse professor nazareno falando domingo como um dia oficial de descanso e frequência à igreja obrigatória, com as penalidades para não comparecimento. Olha o que Constantino fez. Ele pega o dia dos pagãos, o dia de observância dos pagãos, que era o dia de domingo, a gente chama de domingo, que era o dia do sol, em inglês é Sunday, day, dia, sun, sol, então dia do sol, então domingo, primeiro dia da semana como o dia do sol, o dia dos pagãos, adorando o principal deus dele, e fala, não, agora o cristianismo vai adorar nesse dia. E quem não adorar nesse dia vai sofrer as penalidades. Indo contra o mandamento de Jesus, tão claro e que a gente defende lá de Êxodo capítulo 20, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificá-lo. Isso aqui você já sabia, eu não quero me demorar muito aqui, mas eu quero ver outros impactos do que Constantino fez com a igreja cristã. Um segundo impacto, um segundo aspecto desse terremoto chamado terremoto Constantino é a suposição de que todos os cidadãos, exceto os judeus, eram cristãos por nascimento. A partir de agora, se você nasceu, você é um cristão. A despeito se você
segue a Jesus ou não, você é um cristão. Porque se você nasceu e faz parte do império, você é um cristão. E se não é um judeu, aí tem que se converter, tem que ser batizado. Ele cria o que eu chamo de hoje o cristão nominal. O que é o cristão nominal? Imagina que eu não te conheço e eu chego para você e começo a conversar, falo assim, ei, o que você faz da vida? Aí você pega e fala assim, eu sou jogador de futebol. Aí eu falo, sério? Você é jogador de futebol? Sério? Que time que você joga? Não estou jogando para nenhum time não, eu trabalho na empresa lá da metalúrgica do Ivan. Ah, mas você não falou que é jogador de futebol? Mas como assim você trabalha na metalúrgica e é um jogador de futebol? Não, você sabe, né? O nome jogador de futebol é legal, né? Tem status e tal. Aí eu pergunto, mas pelo menos você joga futebol? Eu falo, não jogo não, meu joelho tá quebrado. Ixi, já não jogo futebol há muito tempo. Aí eu pego você, mas peraí, você não falou que era um jogador de futebol? Eu falei, mas não tem nada a ver com a bola não. Chega a ser esdrúxula a minha comparação, porque esdrúxulo é o que a gente vê hoje. Pessoas falando que são cristãos, mas não seguem o Cristo. Criamos um cristianismo nominal. Pessoas que não se comprometem, mas simplesmente são cristãos porque nasceram no país, que é um país cristão. E se tivesse nascido um país islâmico, seriam islâmicos. E se tivesse nascido um país budista, seriam budistas. Não seguem. Essa mudança de Constantino cria um cristianismo falso, ao ponto de que vai contra o que Jesus falou. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos, se alguém quiser seguir, acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O cristianismo é um modo de vida de negação do eu, da negação dos meus sentimentos, dos meus valores para viver os sentimentos e valores de Cristo. Você tentar ser você mesmo e ser um seguidor de Cristo não dá. O cristianismo, ele exige a morte do eu para seguir o Cristo. Mas essa mudança desse terremoto de Constantino, de falar a partir de agora todo mundo é cristão, a despeito se conhece Jesus ou não, traz um outro problema, e traz um problema missiológico. Por que missiológico? Jesus falou que nós deveríamos fazer o quê? Vamos ver o texto aqui de Atos 1, verso 8. O que diz lá? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão o quê? Minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Jesus está falando, vocês vão ser minha testemunha. Você não vai ser advogado de Jesus. O que é testemunha? Alguém que presenciou ou vivenciou algo. Você vai vivenciar, você me vivenciou, agora você vai para outros contar. Bem, o cara, ele não é cristão verdadeiro, então ele vai vivenciar o quê? Não tem o que vivenciar. Vai falar do quê? Aí ele pode se tornar apologético, tentar provar que a opinião dele é a certa, e o livro de Tiago fala que até os demônios podem ser apologéticos. Mas pior do que isso, se todo mundo é cristão, para que fazer evangelismo? Para que compartilhar a vida de Jesus para outras pessoas? A igreja que tinha um foco de ir, se tornou uma igreja venha. Interessante, Deus nunca falou o seguinte, Jesus não veio aqui e falou assim, vim estabelecer para vocês um culto num prédio e vocês devem trazer as pessoas para dentro desse prédio. Me mostra o texto bíblico que está escrito isto. A mensagem de Jesus é o de ir a todas as nações. Devemos ir para fora. Mas a igreja, ela muda a sua orientação de foco de fora para dentro. Por quê? Porque se todo mundo é cristão já, o que eu vou fazer compartilhando com todo mundo? Vamos cuidar aqui, o que você gosta, que tipo de música que você gosta, que tipo de roupa você gosta, qual que tem que ser o tamanho do comprimento da saia, pode isso, não pode... A gente vira o foco todinho interno e não externo. Sequelas desse cristianismo que mudou o foco de ir para o tragam, venham. Mas vamos continuar um dos outros obstáculos, o terceiro aspecto do terremoto de Constantino.
O batismo infantil como símbolo da incorporação obrigatória para a sociedade cristã. E só lembrando que todos esses tópicos, não sou eu que coloquei, aparecem naquele livro de um autor não adventista, tá? Esses são tópicos que eu tirei de lá e eu só estou fazendo uma pequena análise com você. Esse é o terceiro de 6 que eu quero analisar com você. A partir de agora, já que todo mundo nasce cristão do Império, como que essa entrada na igreja acontece? Acontece através do batismo infantil. Ao fazer um batismo infantil, temos vários problemas. Problemas teológicos, filosóficos, sociológicos, eclesiásticos. E eu não estou aqui para me deter e fazer uma análise disso. Mas um dos pontos principais, um batismo infantil elimina algo que Jesus nos deixou bem claro na grande comissão de Mateus capítulo 28. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ao implementar o batismo infantil, ele elimina do cristianismo o conceito de ensino, do discipulado, da transformação. Você já nasce perfeito. Você é cristão porque nasceu no Império Cristão. E é tudo o que precisa. Aprender? Não precisa aprender. Seguir a Jesus? Não é necessário. É opcional. A gente cria uma segunda categoria de cristão. Porque hoje a ideia é o seguinte: eu posso ser um cristão e não ser um seguidor de Jesus. Eu até tenho um livro muito bom do pastor Bill Hu, né, que ele questiona sobre qual evangelho que você está pregando. Porque o evangelho que você pregar vai determinar que tipo de pessoas você vai ter na sua congregação. E ele comenta que hoje existe esse evangelho da graça que diz o seguinte: o que importa é você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Esta parcialidade da mensagem cria aquilo que ele chama de vampiros espirituais. O que é um vampiro? Na mitologia, ele só precisa de um pouco de sangue e está tudo bem. Os vampiros espirituais são aqueles que só precisam um pouco do sangue de Jesus Cristo e tudo bem. O que acontece depois de você aceitar Jesus não importa. Mas, queridos, o cristianismo é um movimento de discipulado. E aqui eu poderia dar uma outra palestra do que é discipulado, mas fica para um outro dia, quem sabe. Discipulado, ele pode envolver um estudo bíblico, mas não se limita, e o estudo bíblico será um ponto muito pequeno do discipulado. Discipulado é você passar por esse processo de morrer para você, para se tornar como Cristo. Gálatas 4,19. Paulo sentia dores de parto até que Cristo fosse formado neles. Ao Constantino falar assim: não, você é batizado e está tudo bem, ele elimina o discipulado, ele elimina o crescimento, ele elimina todos esses conceitos tão cruciais para o Evangelho. Vamos para um próximo aqui. E aqui eu vou, quem sabe, me deter um pouquinho maior, um pouquinho mais. Acho que esse aqui é o quarto efeito, né? Uma distinção genérica entre clero e leigos, e o rebaixamento dos leigos para um papel em grande parte passivo. Talvez você estava até feliz com o pastor Douglas, mas acho que agora você vai ficar meio chateado com o pastor Douglas. Mas deixa eu explicar um pouquinho aqui. Isso aqui é uma outra palestra também que eu tenho, e não vou poder ser tão detalhado, mas deixa eu jogar os conceitos. O paganismo, ele era fundamentado em 3 elementos: templo, oferta e sacerdócio. O paganismo é fundamentado nesses 3 elementos. O que significa esses 3 elementos? Na cultura pagã de qualquer filosofia, a ideia é o seguinte: existem as divindades que estão lá no realmo das divindades. Eles não têm interesse de se envolver com seres humanos e eles não têm nenhuma motivação para se envolver com seres humanos. Então, o que os seres humanos precisam fazer? Os seres humanos precisam tentar atrair os deuses
para a sua cidade, para a sua nação, para o seu povo, para a sua tribo, para que, ó Deus, agora possa conceder a estas pessoas alguma bênção. Como que eles atraíam os deuses no paganismo? E você pode ler isso em qualquer lugar, livros de história e tudo mais. Eles costumavam construir casas, moradias para esses deuses. E quanto maior e mais belo e mais luxuoso, mais apelativo seria para o Deus descer na esfera humana para que pudesse habitar com o ser humano. Então o ser humano está tentando fazer uma barganha com Deus. Interessante que alguns desses templos, eles ofereciam camas de ouro, quartos. O templo não era um local de adoração, mas era um local de habitação da divindade. Como que ele fazia isso? Através desses templos e através de ofertas também. Trazia sacrifícios para que Deus pudesse se contentar dele. E se por alguma razão Deus ficava chateado com eles, aí eles não iam ter chuva, eles não iam suceder na guerra, e aí eles tinham que ir lá barganhar com Deus, para que Deus, a divindade dele, Deus na letra minúscula, pudesse abençoar o povo. Só que as pessoas não tinham acesso a essa divindade, então você tinha o quê? O sacerdócio. Pessoas que faziam esse trabalho de intermediador entre o ser humano e a divindade. Nesse processo, alguns políticos, governantes, falaram assim, não, isso aqui é importante. E muitos se uniram os dois aspectos, do governante com o intermediador entre Deus, os faraós. A ideia dos faraós. Pô, vou ter mais poder sobre o povo se eu for essa pessoa, isso daí. Paganismo, 3 coisas. Templo, aonde o Deus mora, e eu vou construir para atraí-lo. Oferta, algo que eu vou dar para Deus para eu agradar a Deus. E alguém que vai fazer esse trabalho por mim, porque eu não posso me aproximar dos deuses. O que o judaísmo foi formado? Templo, oferta e sacerdócio. Interessante, Deus sempre parte do desconhecido para o conhecido. É interessante que lá em Êxodo capítulo 25, Deus fala, né? Eu acredito que foi Jesus, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Não são as divindades que os israelitas estavam acostumados, que eles construíram muito aqueles prédios para tentar atrair lá no Egito os deuses. Não foi uma iniciativa dos israelitas, mas é Deus aproximando os israelitas dizendo, eu quero estar com vocês. A oferta que esse Deus apresenta e fala, não é para mudar o humor de Deus ou para ganhar favor, mas para a salvação do ser humano. Porque sem derramamento de sangue não há perdão para os pecados. A oferta que o ser humano apresenta no santuário não está ligada em benefício do Deus, mas está ligada ao benefício do ser humano, a salvação do ser humano. Você vê, Deus apresenta parte do conhecido para o desconhecido. Essa sempre foi a metodologia de Deus. Jesus ensinou assim, olhai os lírios do campo, veja aquilo que você conhece, deixa eu te levar para coisas que você desconhece. E isso também é o conceito do judaísmo. E judaísmo você tem o sacerdócio. E é interessante que o sacerdócio, e o objetivo original, e se você não sabe disso, eu aconselho você a ler Êxodo do capítulo 19, o sonho de Deus era ser uma nação de sacerdotes, Israel. Que todo primogênito de toda família seria o sacerdote, pertenceria ao Senhor, seria uma nação de sacerdotes. Mas infelizmente, quando Moisés sobe até o monte, e o povo ali fica 40 dias, né? Moisés e Josué sobem ao monte, o povo começa a adorar o bezerro de ouro, só teve uma família de Levi, né? Os levitas, que não se envolveram e se muda o plano. Não, agora vai ser uma família, porque as outras se corromperam e essa família não vai ter herança e tudo mais. Mas o plano original de povo de Deus é que seria uma nação de sacerdotes, não um grupo específico, mas uma nação. Você vê elementos similares, mas objetivos diferentes. A grande questão é o seguinte,
é que esses 3 elementos, eles não tinham o fim em si mesmo. Eles apontavam para algo maior. Quem? Cristo Jesus. Eu vou chamar aqui o caminho, porque é assim que o livro de Atos chama o movimento cristão, o caminho. O caminho, ele fala o seguinte: o que era o templo? Deus entre nós. Quem é que foi entre nós? Cristo Jesus. Ele é o templo. Ele fala, eu vou destruir esse templo em 3 dias e vou reconstruí-lo. Jesus é o templo porque ele é a presença de Deus entre nós. Quando Jesus morre, o véu rasga-se de cima a baixo, dizendo, eu não preciso mais desse templo, esse templo não tem necessidade, porque o Filho de Deus está entre nós. A oferta, Jesus é a oferta. E Jesus é o sacerdote. E é interessante que o contexto do livro de Hebreus, que provavelmente Paulo escreveu, foi um sermão que Paulo fez, que provavelmente Lucas ou outro copista anotou, mas a ideia da carta aos Hebreus é de que os hebreus ou aqueles judeus que aceitaram o cristianismo, eles estavam tristes porque eles perderam a identidade dele. Você vê, a identidade do povo judeu, até nos dias de hoje, não está muito ligado na crença em Deus, mas está ligado às suas tradições. E o templo, a oferta e o sacerdote é muito ligado à identidade judaica. E os cristãos judeus estavam tristes. Nós não temos mais um templo, nós não temos mais oferta a entregar e não temos sacerdote. E agora Paulo, ele fala, quão maior é o templo que nós temos em Jesus Cristo, a consumação do templo. Quão maior é a oferta que Cristo é, uma oferta que uma vez por todas foi maior que todas. E quão maior é o sacerdócio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o templo, Jesus Cristo é a oferta, Jesus Cristo é o sacerdote, o mediador entre Deus e o homem. E agora o que Deus faz nesse projeto do O Caminho? Já que vocês estão me seguindo, disse Jesus, vocês serão templo, e não sabeis vós que vocês são o templo do Espírito Santo? Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, meu nome, ali eu estarei. Você não precisa de um prédio, porque você é a igreja. Olha que ponto importante, o cristão é chamado para ser uma oferta, Romanos 12. Oferecei-vos como sacrifício vivo. Olha que linguagem linda e profunda. O doutor George Knight, ele comentando no seu comentário sobre o livro de Romanos, ele diz o seguinte, entenda esse conceito do sacrifício vivo. O que um sacrifício fazia? Ele morria. Mas a ideia de ter um sacrifício vivo quer dizer, eu vou morrer e ressuscitar, vou morrer e vou ressuscitar. A minha vida vai ser de morte e vida para Cristo Jesus. Eu vou morrer para mim mesmo. Eu vou morrer para minha ganância. Eu vou morrer para minha dureza do coração e de não perdoar. E vou viver para Jesus Cristo. Apresentar um sacrifício vivo. Você se torna o próprio sacrifício. E agora Deus nos chama para ser uma nação santa. Uma nação de sacerdócio. 1 Pedro 2, verso 9. Nação eleita, sacerdócio de Deus. Não existe mais um prédio, não existe mais uma oferta, não existe mais um sacerdócio. Tudo isso se cumpre em Jesus e agora a sua representação de Cristo aqui nessa terra vive isso. Mas o que Constantino faz? Constantino implementa 3 coisas no cristianismo. É interessante que o cristianismo até o ano 327 não tinha nenhum edifício, nenhum prédio que chamava-se de igreja. Constantino, ele pega as igrejas pagãs, os templos pagãos, e chama agora de templos cristãos. Os deuses que eram estátuas oferecidas a Júpiter, por exemplo, se torna Pedro, o apóstolo Pedro. Não, a gente não vai chamar mais isso aqui de Júpiter, vai chamar de Pedro agora. Constantino muda, ele volta com a igreja, ele volta com as ofertas, sacrifícios e tantas outras coisas que eu não quero delongar ao abrir essa porta, mas ele volta com o quê? Com o sacerdócio. Tem um grupo diferenciado. Então, voltando aqui. Esse terremoto que a gente comentou, e eu estou aqui desmembrando esse terremoto, uma distinção genérica
entre clero e leigos, e o rebaixamento dos leigos para um papel em grande parte passivo. O que a gente consegue ver aqui? Em 1 Pedro 2, verso 9, é bem claro: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você somos sacerdotes de Deus. Sacerdote ou nação, esse conceito do sacerdócio, não é porque eu sou pastor, eu sou sacerdote e você agora é leigo. Não existe isso. Isso não é bíblico. O sacerdote de todos os santos. Um dos princípios da reforma. Interessante que Martim Lutero falou que o nome discípulo ou cristão, ele deveria ser utilizado ou deveria ser mudado para ser sacerdote. Todos nós somos sacerdotes. Não é só aqueles que estudam e que vão para todo lugar, todos nós. Não existe, nós somos uma nação de sacerdotes. Nós somos. Veja, eu não estou aqui falando que não há necessidade de ter pastores. Não me entenda mal, porque alguns quando escutam isso, então vão queimar os pastores. O que eu estou dizendo é o seguinte, que todos nós temos uma responsabilidade, não só alguns. E esse é um dos grandes desafios, né? Deixa o pastor fazer, essa é a função dele. Ele é pago, ele é chamado para isso, é a função dele. Não, a função de todos nós. Como pastor, como membro de igreja, como parte do sacerdócio real, eu prego, eu visito. Mas essas coisas não são do ofício ou não são responsabilidades do pastorado. Essa é a responsabilidade de todos os irmãos. Então, qual que é a função do pastorado segundo a igreja, segundo a Bíblia? Efésios capítulo 4. Para equipar os santos. O pastor é aquele que é chamado para equipar, ajudar o sacerdócio real a descobrir os seus dons e colocar os seus dons em práticas. Mas o que Constantino faz? Não. Não pode ser assim. Só o pastor faz, porque ele sabe, ele estudou, ele sabe até falar umas palavras em grego e hebraico. Uau! E você fica quieto, você não sabe de nada. Constantino fez isso. E ao Constantino fazer isso, ele mudou um outro elemento que, preste atenção aqui, né? Essa distinção do clero. Sabe o que ele acabou? Ele acabou com o conceito de dons. Efésios 4, 11 a 13. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Deus é aquele que concede o chamado e capacita esse chamado com os dons. Mas Constantino, ele ignora os dons de Deus. Só pode atuar aquele que estudou e é escolhido dessa classe. Dons espirituais, esquece, porque o que importa é uma classe de pessoas. Vamos continuar. Próximo terremoto. A construção de igrejas enormes e ornamentadas e da formação de enormes congregações. Como eu disse, Constantino foi o primeiro a construir as igrejas, as primeiras igrejas cristãs. Ele é conhecido como o pai das igrejas cristãs. Interessante, né? O Ivan, a Fran tiveram a oportunidade de visitar Israel comigo e a gente visitou a igreja da Natividade, em Belém, a igreja do Santo Sepulcro. Essas foram igrejas que Constantino construiu, as primeiras igrejas. Mas veja a diferença, o que Constantino está fazendo agora. Indo contra a essência de Jesus Cristo. Ele cria um sistema do anticristo, porque o anticristo não é aquele só que vai contra Cristo, mas é aquele que se coloca no lugar de Cristo. O que Cristo fez? O Cristo eliminou o conceito de santuário, o Cristo eliminou o conceito de oferta e o Cristo eliminou o conceito de sacerdócio. E agora Constantino, ele coloca esses três, falando não. Religiosidade acontece aqui, ó, dentro dessas quatro paredes. O que você faz lá fora dessas quatro paredes não importa. O que importa é que quando você entrar aqui, que você entre bem.
Ele cria uma dicotomia que não existia no cristianismo ou no movimento de Cristo, o caminho. Uma dicotomia de minha vida espiritual e minha vida secular. Queridos, não existe vida espiritual e não existe vida secular, porque tudo depende e vem de Deus. Constantino, ele muda o conceito de uma igreja viva para uma igreja de prédio. Mateus 18, verso 20 diz o seguinte: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Deus não se habita em templos, Atos capítulo 17. E quantas vezes, e quantos lugares que eu passei, sabe, tinha uma cordinha, não pode passar aqui, porque aqui é o lugar santo dos santos. Queridos, isso não vem de Deus. Eu sei, mas faz referência ao Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento apontava para Jesus, e Jesus, ele acabou com tudo. Se não acabou, já que vai ter esse lugar de santos dos santos, em primeiro lugar, só quem pode entrar no Santo dos Santos? Só das famílias dos levitas. Você é um levita? Eu não sou. Outra coisa, no cristianismo ou no judaísmo só existia um lugar que existia templo, em Jerusalém. Mas tinha sinagogas. Mas eles nunca ofereciam algo nas sinagogas, porque as sinagogas eram centros comunitários. A palavra sinagoga era um centro, um hall público, onde eles faziam tudo lá. Na sinagoga você tinha reunião da sociedade, reunião do amigo de bairro, tinha feira, tinha quermessa, você tinha escola que funcionava, e no sábado usava-se também para a pregação, mas não era um edifício ou uma instituição exclusivamente espiritual. Mas eles nunca sacrificaram nas sinagogas. Sacrifício só acontecia em um local. Que local era esse? No templo em Jerusalém. O paganismo que dizia que existiam vários templos a Zeus, né? E tanto a Fran como o Ivan, eles visitaram comigo a Turquia, eles conheceram em Pérgamo, conheceram a cidade de Éfeso, conheceram a cidade de Tiatira, e todos esses locais você vê templos a Zeus, mesmo Deus em vários templos. Jesus falou assim, não existe, a minha igreja não está definida por pedras, minha igreja são pessoas. E aqui não me entenda mal, eu não estou dizendo que é ruim ter um prédio. O que eu estou dizendo é que o prédio não é o fim em si mesmo. A igreja de Deus precisa de um local para celebrar. Mas pode ser debaixo de um rio, debaixo de uma árvore, junto ao rio, porque a igreja de Deus é onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus. Não é algo que eu faço por algumas horas em determinado local e a gente fica aquele negócio, não, tem que colocar melhor roupa, tem que fazer isso porque, já sabe, né? Tem que parecer. O cristianismo não é um baile a fantasias. O cristianismo é uma mudança radical, transformação de vida. Uma igreja viva, o corpo de Cristo. Nós não devemos pregar sermões, nós devemos ser sermões. O mundo está cansado de palavras. Queridos, se sermão mudasse alguma coisa, o mundo já teria sido transformado. Liga a televisão, veja quantos sermões tem. E eu sei, a turma, eu quero voltar para a igreja, eu sei que vocês estão na transição de voltar para a igreja. Você quer voltar para a igreja? Não para escutar sermão, porque você podia estar escutando sermão na televisão, na internet. Você está voltando para a igreja para relacionar com as pessoas. É disso que você sente falta. Das pessoas e desse relacionamento, da koinonia. E um elemento muito importante que eu estava abrindo já nessa distinção de igrejas é que cria essa dicotomia, a dicotomia do cristianismo, aonde essa dicotomia diz o seguinte, essa é a minha vida espiritual e essa é a minha vida secular. Na minha vida espiritual eu vou lá, tomo um banho, passo um perfuminho, tô bonitinho, sou um bom cristão. Na minha vida secular é diferente. Na minha vida secular eu posso fazer o que eu quiser. E eu posso, eu tenho que mentir. Olha, eu tenho que sonegar, porque é sobrevivência. Mas eu estando bem na vida espiritual. Não, eu só dou uma oferta para Deus e começo a barganhar com Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, barganha com Deus não é um relacionamento bíblico, é um relacionamento pagão. Já viu aquelas pessoas que vão fazer jejum? O que é jejum? Eu vou fazer aqui um sacrifício para alcançar uma bênção. Querido, jejum não é isso. Não é barganha com Deus. Deus te ama. E Deus vai te dar o melhor a despeito de você pedir ou não. Ele está aqui, Ele te ama.
Mas veja o que a Bíblia diz: assim quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A vida do cristão é de 24 horas, 7 dias por semana. Então o cristianismo era poderoso porque ele não dependia de um prédio, eram os vizinhos, e era a vida, era a forma. E agora Constantino vem e ele... Não, é no prédio. E nesse prédio, quem vai fazer as coisas é o sacerdote. Vocês ficam quietos. E a única coisa que você faz aqui é trazer uma oferta para tentar Deus te perdoar. Tá? Deus te perdoar. E muita gente vê a guarda do sábado, vê dízimos e ofertas como uma barganha com Deus, pedindo uma solicitação para Deus. Não entende que é o ato de adoração. E eu quero aqui terminar com o sexto e último. Esse aqui vai ser bem curto. O uso da força política e militar para impor a fé cristã. A igreja se apropriou da força do império. E agora, aquele movimento tinha que ser um movimento de amor, se torna um movimento de coerção. Em nome de Cristo, judeus foram mortos. Em nome de Cristo, islâmicos, os muçulmanos foram mortos. Em nome de Cristo, barbaridades foram feitas, porque as pessoas precisam. E o que eu fico assustado, tanto nos Estados Unidos e no Brasil, que eu consigo ver a igreja se aproximando do poder político para impor a maneira da igreja. Queridos, Deus não impôs, Deus deu a liberdade para cada um fazer as suas decisões. Foi assim no Éden, foi assim no céu. Quem é você ou eu para impor os meus valores, os meus estilos de vida sobre alguma pessoa, sobre alguém? Se eu tiver a fazer isso, o amor não é coercivo. Eu sei que seria muito mais fácil pegar uma arma e falar assim, você tem que me amar. Mas isso não é amor, porque amor é baseado na liberdade. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Queridos, eu não sei se você consegue ver agora esse impacto das coisas. Nós agora começamos a usar pessoas para alcançar os nossos objetivos. E é bem claro, use coisas, não pessoas. Ame pessoas, não as coisas. O que Constantino tentou fazer foi destruir a igreja de Deus. E de certa maneira, muitas coisas que muita gente defende na igreja, eles não são más pessoas, mas estão com o seu mapa desvirtuado, defendendo um prédio, defendendo um sacerdócio e defendendo até mesmo uma oferta. Algo que foi instituído por Constantino para destruir o poder do movimento de Cristo. E Jesus deu a primeira mensagem, a carta de Éfeso, uma mensagem que eu acho que fala a cada um de nós. Contra vocês, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. A igreja é chamada para voltar a ser a igreja do sacerdócio de todos. A igreja onde a vida cristã ocorre no dia a dia, onde exalamos e morremos por Cristo a cada dia para vivermos uma nova vida com Cristo. Da mesma maneira que houve um epicentro através de Constantino, Deus nos chama para um novo epicentro, um novo terremoto, aonde nós voltaremos às raízes. E o projeto Nova Perspectiva, essa igreja que estou comentando, o que nós tentamos fazer é voltarmos às raízes. A raiz do relacionamento. Igreja é algo, são pessoas. O sábado é a celebração daquilo que ocorreu com a igreja durante a semana. E nós vamos juntos agora no sábado a um local para celebrar a igreja de Deus. A vida que aconteceu, o discipulado, a transformação que aconteceu. Os nossos cultos, eles são mais
de testemunho de que sermão, do que ocorreu com você, como Deus te abençoou, como foi a sua experiência. A estrutura da nossa igreja é uma estrutura de discipulado. O meu projeto de dissertação e o meu projeto de vida hoje, eu pego 5 pessoas a cada ano e caminho com elas. E ajudo elas a crescer em Cristo. E no outro ano eu pego mais 5. Um projeto de discipulado. Sabe, a gente precisa fazer esse terremoto novamente. E eu oro que a Igreja da Morada e qualquer pessoa que está assistindo, da onde estiver assistindo esse vídeo, possa ser esse epicentro de não requentar o Evangelho, a igreja, mas voltar às suas raízes para a honra e glória de Deus. Pastor, eu sei que eu estourei meu tempo aqui, como sempre faço, mas... Excelente, viu? Nós precisamos demais ter essa visão e essa convicção, né, de que algumas questões precisam ser alteradas no nosso processo de fazer igreja, né? Sem dúvida alguma. Bom, eu vou passar aqui para o momento das perguntas. Temos algumas perguntas aqui que chegaram, e você que está nos assistindo também pode enviar sua pergunta, repetindo aqui o número 659-8134-2024. Mas eu vou fazer a primeira aqui, pastor Douglas. Na sua visão, quais são as mais difíceis rupturas com Constantino de serem feitas dentro de uma igreja adventista? Ai. Eu penso que o sacerdócio de todos os santos é a maior ruptura que ainda precisamos fazer. Esse acho que é um dos grandes desafios da igreja. Entender que todos nós fomos chamados por Deus. Sabe, a igreja hoje vive uma crise de identidade, a igreja adventista. E qual que é essa crise de identidade? E essa crise, não sou eu que estou falando, foi o pastor Alberto Tim. A crise de identidade de que Jesus ainda não voltou. O que nós somos, já que Jesus não voltou? Porque Jesus vai voltar, está voltando, ele não voltou. O que nós somos? E nessa crise de identidade, a gente está tentando melhorar ou fazer algumas coisas, não pelos modos bíblicos, mas pensando, isso vai dar certo. Por exemplo, muitas igrejas copiam o modelo de igreja da Willow Creek, um modelo atracional. Tem uma boa música, tem um bom sermão, tem uma coisa bem profissional e as pessoas vão vir e vão ser transformadas. Relacionamento é a chave da questão. E cada irmão entendendo e assumindo a sua responsabilidade no corpo de Cristo. E permitindo que o pastor possa ajudar a igreja a identificar esses dons e movimentar. O pastor, ele tem que ser um técnico, ele tem que ser o regente, ajudar, fortalecer. Mas muitas vezes, eu falo da realidade aqui do Canadá, aqui o pastor, aqui as pessoas, ela espera que o pastor faça tudo. Se deixar, você vai limpar a igreja, abrir a igreja, fechar a igreja, imprimir o boletim e tudo mais, a gente paga seu salário, a gente não tem tempo, sabe? E enquanto a gente não entender essa questão, e a igreja, ela tem uma tentação, a igreja adventista, de se tornar uma instituição, e nós somos um movimento. A associação, ela existe em função da igreja local. A união existe em função da associação para a igreja local. E a conferência geral, com seus escritórios em suas divisões, elas existem para apoiar as uniões que estão apoiando as associações que estão apoiando a igreja local. A igreja local é a essência. Nós não somos uma multinacional onde a igreja local apoia ou suporta, né, a associação, que a associação suporta a união, que a união suporta a conferência geral, seja na divisão ou escritório. Mas é o contrário. E nós temos o risco, uma tentação muito grande de invertermos essa questão e esquecermos de que o sacerdócio não está lá em cima. Não está não tá no pastorado, não está na associação, não está na união, não está na conferência geral. O sacerdócio está na vida de cada membro de cada igreja. Legal. Não foi só eu que fiquei curioso aqui, não. Tem outra pessoa aqui também. Como é o processo de discipulado aí na sua igreja? Detalhe um pouquinho mais para nós.
Legal. A gente tem 4 níveis de discipulado. Então, por exemplo, para você ser membro da nossa igreja, né, você só pedir a sua carta de transferência. Em primeiro lugar, você vai participar de uma classe, que a gente chama de classe de membresia, né? Seria uma classe de membros, onde você vai entender os conceitos, os valores da nossa comunidade. Você tem que assinar um documento, um contrato, né? Anual. Esse contrato é renovado, onde você vai se comprometer a participar do discipulado, se comprometer a participar de um pequeno grupo, de um ministério, e vai assinar esse contrato anualmente. Esses são os 4 elementos. Eu já tive gente que falou assim, não quero isso, é muita coisa. Querido, então aqui não é para você. As pessoas aqui no Canadá, é uma realidade, demora muitas vezes 2, 3 anos para se batizarem. Quando elas pisam, elas já entram. Eu tenho pessoas servindo em ministérios, departamentos, que ainda não foram batizadas, mas elas estão nesse processo. Então, nesse processo de discipulado, nós temos 4 níveis de processo. Nós temos um processo geral, a gente chama, todos são discipulados, a gente tem um tema do ano, né? Então, esse tema do ano, ele navega com a igreja toda. E então, o tema desse ano é ser igreja. O nosso ano é ano escolar americano. Começa em setembro, vai até agosto. Então, a gente está no final do nosso ano. O que é ser igreja? Essa foi a nossa conversa. E só para você, assim, incentivar aí, eu trazer um pouquinho mais de curiosidade. A gente segue um ciclo de 7 sábados. Então, a gente tem um ciclo de 7 sábados. O 4º sábado desse ciclo, a gente não tem culto na igreja. A gente se reúne, toma um café da manhã juntos como igreja, temos uma reflexão e a igreja sai para servir a comunidade. 4 projetos. Projetos que vão poder ajudar as crianças aos mais velhos a se envolverem na missão. Porque adorar a Deus é servir. Servir é uma forma de adoração. Tá? Os nossos cultos, nós temos 3 momentos de culto. E esses 3 são tão sagrados quanto tanto. E aí que vai o segundo nível até de discipulado. A gente tem um primeiro momento, o nosso culto começa às 11 da manhã. E ele começa o que a gente chama de relate, de relação. Então é o momento onde vamos relacionar os ensinamentos bíblicos com a vida do dia a dia. Nesse relate tem 2 momentos. Tem um momento de discipulado. Eu ensino esse momento, 30 minutos. E outros 30 minutos são para o estudo da lição da escola sabatina, tá? Então, em vez de termos informativos da missão, todos aqueles negócios, a gente passa, os irmãos assistem em casa, você consegue ler em casa, consegue assistir o vídeo, mas a gente vai para um segundo nível, aonde eu vou com um currículo claro e ensino aqueles que estão ali. Aí vem um terceiro nível, ou deixa eu falar do segundo culto. O segundo culto começa ao 12:15. Sabe o que é esse culto? Comer juntos. Todo mundo come junto todo o tempo. E esse culto é tão sagrado como outros. A gente chama de refill, que é de encher novamente. É onde você vai conversar como foi sua semana, sabe? A gente fala que igreja é um lugar relacional, mas fica quieto, não pode falar na igreja. Tudo não pode. Tem que ser silêncio. Você vê a nossa igreja, você vai assustar, porque ela é bem barulhenta, porque a gente incentiva o relacionamento. Esse relate, esse primeiro momento, ele é todo dinâmico, tem balão, tem bexiga, é dinâmica. A gente não senta como teatro, a nossa igreja, né? Um atrás do outro. A nossa igreja senta em estações, é assim que a gente chama, grupos de 10 a 15 pessoas. Se formam, elas são redondos, eu fico no meio, e ali a gente, ou a pessoa que está apresentando fica no meio, e ele vai passando as informações e as atividades para você relacionar o conhecimento da Bíblia. Então, não é uma conversa, você escuta e eu falo. Então, o segundo momento é o segundo momento do refill, onde a gente come junto. Aí vem um momento que chama de restore, de restauração. Que seria, como a gente seria, vamos dizer assim, culto divino, mas totalmente diferente, porque o meu culto, eu não falo mais que 10 minutos. Porque nessas estações eu jogo um conceito, uma ideia, eles estudam, falam, então é uma conversa, sabe? É envolvimento todo o tempo
todo, a participação o tempo todo. Então, nessa estrutura acontece o segundo. O terceiro nível é quando nós temos as classes de discipulados. Igual, durante o coronavírus a gente teve vários, nós mudamos, adaptamos. Então, de segunda-feira a gente tem uma classe chamada Como Tomar Boas Decisões para a Vida. Essa classe, ela é baseada no livro de Provérbios. Durante a semana, todos os dias do coronavírus, já que não tinha as aulas, sabe o que a gente fez, a gente decidiu aqui? Que eu estaria discipulando os nossos juvenis e adolescentes. Ontem completou 50 sessões que eu tive com meus juvenis e adolescentes. Todo dia, às 11 horas da manhã, dos dias da semana, de segunda a sexta, eles encontram comigo. Já falei, quando terminamos o primeiro currículo, eu falei, vamos parar aqui. Ele falou assim, não, pastor, a gente quer continuar. E por causa dos adolescentes e dos juvenis, já tivemos 50 sessões. Então, essas classes separadas que ocorrem, elas são o terceiro nível de discipulado. E vem o quarto nível de discipulado, que esse é escolhido a dedo. Que esse, eu te chamo para você participar de uma caminhada comigo durante um ano, onde a gente tenta identificar de forma clara o seu chamado, o seu dom e como fazer isso. Eu estou tentando fazer um módulo desse virtual também, ainda estou ajustando. A Fran participa do segundo módulo e também temos, acho que a Thaís aí da Morada que participa desse módulo, né, de tentar, ainda não chegamos no formato perfeito à distância, porque o um a um fica fácil, né? Eu chamo a pessoa, vamos tomar o nosso café, vamos tomar o nosso chocolate quente, vamos caminhar juntos, e eu encontro, a gente conversa, reúne para culto de pôr do sol, sabe? Eles fazem parte da minha vida, eu faço parte da vida dele. Então nós temos esses 4 níveis de discipulado na nossa igreja, pastor. Muito legal, hein? Espetacular. Temos algumas outras aqui, mas eu vou ficar com apenas mais 2, quanto do nosso tempo aqui. Por fazermos parte de um país predominantemente católico, não é muito mais difícil para nós, brasileiros, rompermos com os ideais de Constantino, mesmo dentro do Adventismo? Puxa vida, você falou tudo. Acho que isso é uma das grandes tentações, né? Se você for estudar veja bem, eu não estou criticando a Igreja Católica aqui, eu amo os membros das igrejas católicas, talvez esteja alguém assistindo aqui, foi a igreja cristã desse movimento, que infelizmente depois, com o decorrer dos tempos, e principalmente Constantino, comprometeu-se, né? Mas a teologia católica é um tanto interessante, porque agora, com esse novo sistema que Constantino instituiu, você precisava agora validar de forma bíblica esse novo sistema. E eles não conseguiram durante muito tempo, né? E tiveram que vir grandes teólogos para justificar isso. Ao ponto deles falar o seguinte, é melhor a Bíblia não ser acessível às pessoas, porque se eles terem contato, ser acessível às pessoas vão descobrir o que a gente está fazendo aqui não é bíblico. Então vamos colocar agora o sacerdócio acima ou do mesmo nível da Bíblia. Então o que o Papa fala é tão forte como o que a Bíblia, os dos concílios também tão forte como a Bíblia, e começa a desenvolver uma teologia que infelizmente é uma teologia não bíblica, né? Você já percebeu que você não tem acesso ao altar na Igreja Católica? E uma das razões, se você estudar profundamente, eles entendem que o templo da Igreja Católica é a escada de Jacó que liga o céu e a terra. Eles muitas vezes usam até essa expressão, Betel, né? A ligação do céu e a terra. E o local aonde você está no altar é o próprio céu, não é terra. Ali é o céu chegando à terra. Se você já foi a Israel, Ivan, desculpa usar o Ivan de novo aqui e a Fran, você vai nos lugares onde os católicos eles controlam, eles falam, você não está em Israel, você está no Vaticano, que a autoridade é o Vaticano. Então quando você tem todo isso imbuído, o templo não é simplesmente um local de oração, mas é o céu aqui na terra, e que você não pode ter acesso a esse céu, e você precisa de um mediador, um padre para fazer isso por você, e você precisa confessar o seu pecado a esse padre para que ele possa fazer o trabalho, e você se torna uma coisa pacífica simplesmente para sustentar o padre, e você cria nessa condição.
queridos, é terrível para quebrar. E eu tenho dificuldades para quebrar. E aí eu começo a lembrar, Senhor, me ajuda. É uma transformação, é uma desconstrução para uma construção. Então, com certeza, é um desafio. E Deus usa de tudo e de todos. E o meu ponto e a minha pregação é o seguinte: eu penso que vamos ter e precisamos ter as nossas igrejas, vamos dizer assim, tradicionais da maneira tradicional. Porque algumas pessoas serão só alcançadas através dessa metodologia, desse modo de entender. Apesar de eu não, vamos dizer assim, não, deixa eu colocar de forma carinhosa, eu achar que não é o ideal, o melhor. Mas o que acontece é o seguinte: quando tenta-se fazer algo que é diferente do tradicional, as pessoas vêm com pedras e críticas. E se eu mostrasse as minhas costas de forma figurativa, eu mostrar costas calejadas, sofridas, desfoladas, sabe? De apanhar de administradores, de colegas. Mas sabe o que é interessante? Que toda dor de cabeça que eu tenho com a nova perspectiva não é com as pessoas que estão abraçando a nova perspectiva. São com os irmãos, os santos antigos, que vêm de outra igreja ou querem fazer parte. Sabe? De um administrador que muda e não entende o conceito. Mas a gente está claro e convicto. Então, com certeza, é mais difícil de romper. Não tenho dúvida. E eu penso que nunca vamos conseguir romper completamente. Mas a gente tem que mudar algumas coisas. E eu acho que o coronavírus tem ajudado a gente a refletir sobre essa questão de como mudar. Porque a igreja nunca mais será a mesma. Nunca mais. O grande problema é o seguinte: você vê que a gente quer voltar o mais rápido possível ao que era. A gente está sofrendo a síndrome de João 21. Qual que é a síndrome de João 21? Jesus ressuscitou. Pedro não sabe o que vai acontecer com ele, porque ele havia negado a Jesus. O que Pedro faz? Ele volta à pesca. Pedro volta a pescar. Porque é a única coisa que ele sabia fazer. Quando a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente costuma voltar para onde a gente sentia confortável. E ele pescou a noite toda e não pescou nada. Aquilo que ele era bom, ele não conseguiu fazer. E agora, quando ele sai e tem um encontro com Jesus na praia, Jesus tem um peixe esperando para ele. Eu não preciso da sua obra. Eu não preciso do seu trabalho, Pedro. Eu sou o dono da obra. Eu posso favorecer. E agora Jesus faz 3 perguntas. E a gente ama fazer essa conexão. Pedro negou 3 vezes, Jesus perguntou 3 vezes. Mas eu acho que é muito mais profundo. Jesus está perguntando: Pedro, você me ama o suficiente para confiar em mim? Que eu vou te conduzir para lugares que você ainda não conhece. A igreja não vai ser mesma depois do coronavírus. A pergunta é a seguinte: nós amamos a igreja, a Jesus de forma suficiente para permitir que ele nos guie para a próxima coisa? No doutorado, na história da igreja, o professor comentou: a cada 500 anos alguma coisa acontece no cristianismo. No ano 500, volta do ano 500, a igreja se tornou a igreja oficial do Império Romano. 538, a gente usa essa data. Depois de mais 500 anos, no ano 1000 e pouco, houve o cisma da igreja cristã entre a igreja ortodoxa e a igreja apostólica romana. No ano 1500, houve a reforma protestante. Estamos no ano 2000. O que vai acontecer? E eu só consigo ver 2 coisas: ou a igreja morre, ou a igreja abraça o seu chamado oficial. E aqui o que eu sinto é que esse coronavírus, Deus está usando esse momento para, quem sabe, colocar um desconforto. Hoje é a 4ª vez que eu estou falando, como eu disse. Todas as semanas eu tenho falado, pessoas estão me procurando para falar sobre esse tema. Eu tive presidentes de associação: pastor, fale para os nossos pastores. Aqui no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, na Ucrânia, no Brasil. Deus está suscitando, sabe, pessoas para começar a investigar. Se a igreja não é templo, o que é igreja? Estude a Bíblia. Das 112 vezes no Novo Testamento que a palavra igreja aparece, nenhuma delas está relacionada ao edifício. O que é igreja? Como ser igreja? Eu não quero fazer propaganda, mas eu tenho... a gente tentou montar esse currículo, né? O que é ser igreja desse ano que a gente está fazendo com Nova Perspectiva em português. A gente conseguiu fazer os primeiros 4 meses.
Então, essa desconstrução quase eu tenho em português. As outras partes, infelizmente, não conseguiu por falta de tempo. E está disponível, né? Mas eu posso depois passar mais recursos, mas eu concordo. É difícil, né, no Brasil, mas não é impossível. Eu queria até dizer para você que a gente pode trocar figurinhas de chibatadas nas costas depois. Bom, a última pergunta que eu ia lhe fazer, eu acho que você já acabou respondendo, mas você pode, quem sabe, ampliar alguma coisa mais, e depois até a Fran aqui quer dar um testemunho do que o processo de discipulado que você tem desenvolvido com ela tem feito na vida dela. A pergunta é se o coronavírus pode ajudar ou atrapalhar nesse processo. Você já começou aí, deu um bom encaminhamento dessa resposta. Olha, obrigado pela essa pergunta, porque eu só resvalei nela, né? Mas eu acho o seguinte, igual aqui no Canadá, eu não consigo ver a minha igreja, a igreja que a gente, né? Eu não gosto de usar a palavra igreja, eu não consigo usar a palavra templo para se referir ao edifício, né? Porque o templo é a morada de Deus e Deus não está ali, Deus está com o seu povo, mas bem, a minha congregação provavelmente não vai se reunir até sair uma vacina ou até o ano que vem. Por várias razões. Uma que a gente não tem um prédio, a gente aluga e a gente tem que manter uma certa distância. O que esse coronavírus está fazendo é estar forçando a gente a se reinventar. A gente sofre a tentação, no momento de reinventar, de simplesmente de copiar e colar o que a gente fazia antes na internet. Né? Tem que ter o sermão, tem que ter o louvor, tem que ter isso e tal, e a gente cola na internet. Tem que ter um programa na internet. Eu acho que, e a gente tá percebendo, igual hoje eu tava em Ribeirão Preto, e o pastor falando, o nosso povo não aguenta mais sermão via internet, o povo não aguenta mais reunião de Zoom, o povo, sabe, alguma coisa precisa começar a acontecer. Sabe, quando agora eu não sou mais, o pastor não é mais responsável pela vida espiritual da família, de prover um serviço, os pais, as mães, eles precisam assumir essa responsabilidade, focando muito no culto familiar com a minha congregação. Vocês são uma igreja viva hoje, que pode fazer hoje. E eu penso que até os desafios financeiros que a igreja ela está enfrentando a nível mundial, cortes de salários de pastores, aqui a gente tem casos de pastores sendo mandados embora porque a igreja na América do Norte sofre um problema financeiro, a gente não tem dinheiro para fazer o ministério aqui, vai forçar-nos a reinventarmos a nossa instituição. Veja, a instituição da igreja adventista, ela é como uma proteção de uma planta. Eu sempre vivi em lugar rodeado de concreto. Eu nunca tive um jardim ou uma horta. É a primeira vez que eu tenho aqui. E eu planto tomate, eu gosto de tomate. E a gente tem que colocar uma estrutura do lado do tomate para fortalecer essa estrutura, para que o tomate possa crescer saudavelmente. Praxes, a instituição e tudo mais, ela deve criar essa estrutura para que o tomate, a planta de tomate possa crescer. Mas se por alguma razão a estrutura, as praxes, elas estejam sufocando o tomate, a instituição, as praxes, elas perdem a razão de existir. Isso é um conceito que aparece até no manual para anciãos. Depois eu posso dar página para aqueles que quiserem acompanhar esse conceito, essa ideia. Então eu penso o seguinte, a igreja vai ter que parar de requentar programas e só mudar a embalagem e o nome. A igreja vai ter que se reinventar organizacionalmente, e ela já está, porque a questão financeira, e liberar, dar mais espaço para que o ministério da igreja local, através dos irmãos, ocorra. Então, o que eu posso dizer para você, pastor, é que eu creio piamente que o coronavírus está sendo um momento que Deus está preparando o seu movimento para vermos Jesus voltar. Amém. E cabe a nós nos dedicarmos ao Senhor, acordarmos e percebermos, tem que ser igreja sem ter um templo, tem que ser igreja sem ter um pastor,
tem que ser igreja sem fazer os sacrifícios por Jesus, da maneira que estamos acostumados a ser. Somos chamados de, acho que está até aqui na tela, de espectadores a verdadeiros discípulos. Precisamos passar por uma metamorfose. O que é uma metamorfose? Mudança completa de forma, natureza e estrutura. E como que se dá isso? Eu não creio que isso se dá requentando as coisas, mas mudando. Mas mudando para onde? Mudar simplesmente por mudar? Não, mudar porque é uma questão de sobrevivência. Mudar para ver Jesus voltar. Mas mudar para onde? Copiar quem? É a nova semente? É o espaço novo tempo? Queridos, é copiar o movimento cristão de Jesus, o caminho. E tem um modelo muito lindo, onde eu tenho me focado muito. E até eu estava entre dúvida, quando estava falando com o pastor, do que apresentar aqui. Eu acho que tem uma igreja na Bíblia que ela é um exemplo para nós, a igreja de Antioquia. Antioquia foi a igreja que preparou e lançou Paulo. Nós precisamos de mais Paulos hoje, precisamos mais de igreja de Antioquia. Paulo saía de Antioquia e voltava para Antioquia. Um estudo maravilhoso, um estudo poderoso que eu aconselho vocês começarem a estudar sobre Antioquia. Eu tenho alguns materiais sobre isso, materiais sobre mais da história, que não cabe aqui, né? Como eu disse, eu tô compartilhando com vocês um processo de 8 meses e algo orgânico, né? Não foi assim, é assim, não estamos copiando e colando. A gente está estudando a palavra, estudando o Espírito da profecia e tentando entender como fazer igreja hoje. Pastor Douglas, muito obrigado. Eu já quero agradecer antes de passar para a Fran, e até já quero pedir para a Fran fazer a oração final, mas eu quero agradecer de coração por nos ajudar e nos enriquecer nessa tarde, e dizer que nós estamos juntos aí nesse processo, como Igreja da Morada, através do nosso ministério, estamos lutando também para encontrar caminhos mais bíblicos para a nossa igreja. E, como você mesmo apresentou, se desviou por um pouquinho de tempo aí, seguindo outros modelos não tão bíblicos assim. Mas fica aqui também o nosso carinho e admiração pelo seu trabalho aí, e a nossa oração para que Deus continue fortalecendo tudo aquilo que Ele mesmo está lhe possibilitando construir nessa região um pouco mais distante de nós. Amém. Tá bom? Obrigado de coração. Obrigado a você pela oportunidade. Seja a hora também, por gentileza. Tá bom. Eu prometi que não ia falar, mas o Douglas começou a falar do nosso acompanhamento aí, e eu falei, não posso ficar quieto, tenho que falar. Eu estou quase 1 ano sendo acompanhada pelo Douglas aí, sendo discipulada por ele. Eu e a Thaisa estamos tendo esse privilégio, eu, a Thaisa e a Elisângela. Então, é algo assim que realmente tem feito muita diferença na minha vida espiritual, tudo, e eu não poderia deixar de agradecer o Douglas aqui. Ele é meu amigo, ele sabe disso. Nós somos amigos há muitos anos, desde quando ele estava aqui em Várzea Grande, e acabei indo para Turquia e para Israel com ele, foi a viagem transformadora, mas realmente o discipulado que ele tem feito com o nosso grupo aqui tem feito diferença, e eu não poderia deixar de agradecê-lo por isso. Vamos orar então? Amantíssimo Deus, nós somos gratos a Ti por nós estarmos tendo a oportunidade ainda de estudarmos a Sua palavra e descobrirmos meios para alcançarmos pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a continuar firmes nessa caminhada, esteja com o trabalho do pastor Douglas, do pastor Mike, do nosso trabalho como discípulos também, que nós possamos a cada dia levar mais pessoas a conhecer o Deus a qual nós conhecemos. Entregamos cada um aqui nas tuas mãos, são bênçãos que te pedimos, te agradecemos por Jesus, amém. Pastor Douglas, mais uma vez, muito obrigado, já rolou até aqui um convite, viu, uma solicitação para você estar presencialmente conosco, assim que for possível, né? Pode ter certeza que eu farei esse convite e lhe lembrarei acerca dele. E a todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela sua companhia, e a gente se encontra no próximo Conversas da Morada, no próximo programa Interligados, e estamos realmente juntos, mesmo que à distância, buscando a presença do Senhor. Um ótimo sábado para todos vocês.